Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly e vim com mais uma aula de matemática para vocês. Hoje é uma aula de matemática para as turminhas do 4º ano, certo? Do projeto Recomposição da Aprendizagem. E a nossa aula de hoje é a aula 03, que tem como tema divisão. E aí? Quem gosta aí de fazer vários cálculos de divisão, resolver problemas envolvendo divisão? Que legal! Deu para ouvir daqui dizendo que vocês aí adoram resolver problemas de divisão. Vamos lá para a prática agora? Então, antes disso, corre aí na casa de vocês, pega um caderno, um lápis e uma borracha para que vocês anotem tudo que a gente resolver aqui. A gente vai resolver alguns probleminhas matemáticos para que a gente aprenda um pouquinho, coloque em prática, tá? Então vai ser bem tranquilo. Então vocês vão anotando. Por exemplo, primeira questão, coloca número 1 no caderno. E aí a letrinha que for correta. Por exemplo, letrinha B. Então, número 1, letrinha B. Segunda questão, eu coloco número 2, por exemplo, letrinha C. Então, número 2, letrinha C, como a letrinha correta. E assim, vocês fazem as demais questões que a gente for resolvendo aqui. Combinado? Vamos lá. Então, divisão. O que é divisão? Divisão nada mais é do que repartir, certo? Uma quantidade em partes iguais. Mas, professora, como seria isso na prática? Observem aí na telinha de vocês. Observem que tem figurinhas, certo? Aquelas figurinhas da Copa que vocês colam no álbum aí de vocês ou dos seus coleguinhas, se vocês não tiverem. Pronto, essas são algumas figurinhas. Observem aí na telinha que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figurinhas. Só que eu quero repartir, certo? Essas figurinhas de forma igual, em partes iguais. Então, eu quero dividir com 3 pessoas. Como é que eu dividiria? Então, ó, 1, 2, 3. Então, eu repartiria desta forma. 9 figurinhas, que era o total. Eu quero dividir para 3 crianças. Eu, por exemplo, e mais 2 crianças. Então, eu dividiria 3 figurinhas para mim, 3 figurinhas para o meu colega e mais 3 figurinhas para o meu outro colega. Então, aqui, olha só, 3 figurinhas para cada um. Entenderam? Legal! Vamos para a próxima. Então, vamos pensar assim. Tem 2 coleguinhas aí aparecendo na telinha para vocês. E aí, a gente tem alguns bombons. Vamos contar quantos bombons tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 2 coleguinhas e temos aí 10, certo? 10 bombons. Eu quero dividir esses bombons de forma, certo, igual para essas 2 crianças que tá aparecendo aí. De que forma eu poderia dividir? Quantos bombons iria ficar para cada uma dessas crianças? Super simples. Vamos lá. Ó. Então, ficaria 5 bombons para uma criança e 5 bombons para outra criança. Então, seria dessa forma. Mesma quantidade para cada uma das crianças. Ninguém ficaria com mais, ninguém ficaria com menos. Todos aí com a mesma quantidade de bombons. Divisão é de forma igual. E agora a gente tem aqui, ó. Você consegue lembrar de algum dia que tenha utilizado a divisão no seu cotidiano, no seu dia a dia? Você lembra já de ter utilizado a divisão? Será que não? Vamos lá na prática. A gente tem aí 2 crianças, elas estão, por exemplo, na escola. E aí, do nada, a menina tá com 2 lápis. E aí eu quero dividir esses 2 lápis de forma igual, tanto para mim quanto para o meu colega. Quantos lápis cada um iria ficar? Vejam só. Então, um lápis ficaria para a menina e o outro lápis ficaria para o menino. Então, foi divisão de forma igual. Ela repartiu de forma igual. Cada um com um. Então, isso acontece muito na sala de aula. Quando um dos nossos colegas esquece o lápis ou perdeu o lápis ou não tem um lápis e você está com vários lápis. E aí você vai dividir, vai repartir com o seu colega de forma igual. Entenderam? Legal, né? Esse é o conceito prático da divisão.
Mas existem algumas regras, certo? Básicas, que dá a ideia da divisão. A primeira regra, identificar dividendo e o divisor. Mas como é isso, professor? O que é isso? A gente vai ver já já na prática para que vocês associem o desenho a toda a questão da divisão, ao conceito da divisão, tá? Fica mais fácil. Então, coloquem aí identificar, dividendo e divisor. Segunda dica, encontrar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo ao dividendo. Colocar o resultado embaixo do quociente. Terceira dica, a gente precisa colocar o resultado da multiplicação no número quociente e divisor embaixo do dividendo. Começar da casa maior para o menor, por exemplo, milhar, centena, certo? Dezena e unidade, que a gente já estudou em outras aulas. Colocar o zero nas demais casas para que a gente não se perca, certo? E agora subtrair do dividendo o resto que foi encontrado. Isso é outra... Pronto, crianças, aqui a gente acabou de ver, certo? 4 dicas importantes. Mas, professora, a senhora falou algumas dicas aqui que eu até compreendi, mas na prática eu não sei como resolver. De que forma eu poderia fazer isso colocando lá no papel? Calma, relaxa o coração que a gente vai aprender agora. Vejam só, a gente trouxe aqui o exemplo das figurinhas. Lembra daquelas figurinhas do início que a gente começou a falar de como dividir para 3 crianças? Vamos lá. Observem aí, se eu for colocar em prática essas dicas, como seria? Observem que a gente tem aí as figurinhas. Temos 9 figurinhas. Então, essas 9 figurinhas, o 9 representa aí o dividendo, o número total de figurinhas que eu tenho, tá? Representando aí dividendo. Eu tenho agora 3 crianças e eu quero dividir essas 9 figurinhas para 3 crianças de forma igual. Essas 3 crianças aí representando o divisor, a quantidade de crianças que eu quero dividir aí essas figurinhas. Enfim, embaixo a gente agora tem o quê? A gente tem 3 figurinhas para cada uma dessas crianças. Eu tinha 9, que era o total de figurinhas, dividi para 3 crianças, que o resultado aí foi quanto? 3 figurinhas para cada uma dessas crianças. Esse 3 aí, certo? Esse resultado aí, o 3, é o quociente, é o número que eu consegui ali encontrar. E o resto? Teve resto ou não? O resto nada mais é do que a divisão total, o fim dessa continha. Então, eu tinha 9 figurinhas, dividi para 3 crianças, cada criança ficou com 3 figurinhas. 3 vezes 3 é igual a 9, então não sobrou nada, então é 0. Então a divisão aí foi 0, não obteve resto nenhum, foi uma divisão exata. Compreenderam agora essas dicas na prática? Que legal! Vamos para a próxima. E como seria colocar esse cálculo aí, certo? Na divisãozinha lá com a operação. Como seria? 9, que está aparecendo na telinha para vocês, representando o dividendo. O 3 representando o divisor. E o que é que eu faço, professora? Eu vou encontrar um número que multiplicado pelo divisor, que é esse 3, dê o 9 ou que se aproxime do 9. Vamos lá, olha só. 3 vezes 3, 9. Então, 9, eu já obtive ali o resultado final. Ó. Eu tenho 9. Não devo nada a ninguém, não devo esses 9 a ninguém, então o resto é 0. A prática, a operação seria dessa forma. Compreenderam? Bacana! Vamos agora para as questões na prática. Pega o caderno aí e anota. Número 1 para a primeira questão. A professora Flávia, ela sugeriu fazer um trabalho em grupo com a turma do 4º ano. Ela resolveu dividir os estudantes em 4 grupos iguais, tá? Sabendo que a turma tem 20 estudantes, quantos estudantes ficarão, certo? Em cada grupo. Quantos grupos foram formados? Quantos grupos ficaram aí, foram formados? Quantas crianças tinham? Letra A,
2, letra B, 4, letra C, 5 ou letra D, 12 crianças ficou em cada grupo. Então, o que é que a gente faz? Observem aí. Temos 20 crianças e ela quer formar aí, certo, estudantes com 4 grupos iguais. Então, quantas crianças tinha em cada grupo? Então, observe, 20 crianças, dividir em 4, ó. 1, então a primeira, depois, olha, a segunda, a terceira e a quarta. Então, dividimos 20 crianças em 4 grupos. Agora, vamos contar quantas crianças tem em cada grupo? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então tem 5 no primeiro grupo. Será que tem 5 no segundo? 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5. O terceiro também tem 5. E o quarto grupo também tem 5. Observe que foi uma divisão exata. Ela dividiu os grupos e obteve 5 crianças em cada grupo. Eu posso fazer desta forma. Como eu também posso fazer de uma forma mais prática. De que forma seria? Colocando lá, olha só a operação, 20, que é a quantidade total de crianças, de estudantes, dividido ali, olha só como é que eu coloco a divisão dessa forma. 4, esse 4 é a quantidade de grupos que a professora queria formar com essa quantidade de crianças. E aí agora eu divido. Qual é o número que multiplicado por 4 se aproxime do 20 ou que seja igual a 20? É 5, por isso que é importante a gente saber tabuada, a gente saber multiplicação. Ó. 5 vezes 4 é igual a, olha só, 20. Eu tenho 20 ali, ó. Eu não fiquei devendo nada a ninguém. Então, 20 menos 20, nada. Então, qual é a quantidade de crianças por grupo? 5, letrinha C. Coloca aí, número 1, letrinha C, com a letrinha correta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Segunda questão. Uma padaria de Paulista fez 50 pães para a merenda da escola da Mata do Ronca. Durante a entrega dos pães, a padaria resolveu dividir igualmente em embalagens com 10 pães cada, para facilitar a entrega. Então, foi bem mais fácil para eles. Quantas embalagens serão necessárias para dividir o total de pães? Letra A, 5. Letra B, 10. Letra C, 15. Ou letra D, 20. E aí, quantos pães? Observem aí que tinha um total de pães, 50 pães. E ele queria dividir aí em embalagens, com cada embalagem aí 10 pães. E aí, qual é esse resultado? Vamos lá. A gente pode fazer de duas formas. Vamos observar aqui, ó. Podemos fazer aqui, ó, né? 10 pães, então eu escolho 10, circulo o grifo, depois, ó, mais 10, depois mais 10, depois mais 10 e depois mais 10. Observem aí quantas embalagens eu utilizei. A quantidade de embalagens é esse risquinho aí, ó, esse circular que eu fiz, esse retângulo aí que eu fiz separando 10 pães em cada embalagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 embalagens. Poderia fazer dessa forma e já encontrar o resultado. Mas eu poderia fazer de uma forma mais rápida, utilizando a operação já direta. De que forma? 50, eu colocaria dessa forma, dividido por 10. Eu não quero 10 pães em cada embalagem, então eu coloco lá, ó, dividido por 10. E aí eu procuro que número multiplicado por 10 chega a ser 50 ou se aproxima dos 50. E aí eu faço, ó, 5. 5 vezes nada é nada e 5 vezes 1 é 5. O total ali, ó, 50. E eu vou fazer o quê? 50 menos 50, nada. É uma divisão exata. Então, observe que tanto dessa forma aí, circulando os pães, ou fazendo na operação direta, a gente encontrou o mesmo resultado. E o resultado é 5, letra A. Então, eu consigo colocar esses pães ali em 5 embalagens. Coloca aí no caderno de vocês, número 2, letra A, com a letrinha correta. Vamos para a terceira questão. Carlos recebeu 21 livros de contos infantis e ele distribuiu, certo, igualmente, entre os seus 7 estudantes. Quantos livros receberá cada estudante? Letra A, 3. Letra B, 7. Letra C, 14. Ou letra D, 21. Volta lá para as figurinhas. Observem aí.
Essas figurinhas é a imagem dos livros dos contos infantis, ó. 21 livros. E ele está falando que quer distribuir de forma igual, ou seja, dividir de forma igual, que cada criança tenha a mesma quantidade de livro, receba, certo? Se ele está falando que é 7 estudantes, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer da mesma forma dos outros, ó, circulando ali, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Ou seja, temos 7 vezes ali, foi circulado a quantidade de livros. E cada quantidade ali obtém o quê? Ó, primeira coluna, 3 livrinhos. Segunda coluna, 3 livrinhos. Terceira coluna, também 3. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima coluna, todas com 3 livrinhos. Então, a gente já descobriu o resultado aí, que cada criança ficaria com 3 livros. Mas eu também poderia resolver através da operação. 21, que é a quantidade total de livros que ele tem, dividido ali, ó, o número 7, a quantidade de crianças que ele quer. O que é que eu faço? Qual é o número multiplicado por 7 vai se aproximar ou vai ser igual a 21? Que é quanto? 3. 7 vezes 3, 21. Eu tenho 21 menos 21. Vai sobrar alguma coisa? Não. O resto é o zero. Olha só, não restou nada. Então, quantidade de livros que cada criança tem é a letrinha A. 3 livros cada criança irá receber. Anota no caderno, número 3, letrinha A. Vamos para a próxima, quarta questão. Juliana comprou um pacote de pirulitos contendo 36 pirulitos para uma gincana que ocorrerá na creche Tio Roberto. Ela dividiu os pirulitos em 12 saquinhos. Quantos pirulitos terá em cada saquinho? Letra A, 2 pirulitos. Letra B, 3. Letra C, 7. Ou letra D, 12 pirulitos. E aí, a quantidade de pirulitos que vai ter? Então, o que é que a gente faz? A gente pode fazer das duas formas que a professora aqui acabou de mostrar a vocês. Ó. Tenho 36 pirulitos, vou fazer o quê? Ó? Cada saquinho vai ter quanto? Ela dividiu ali, ó, 12 pirulitos em cada saquinho. Então, ó, 12 pirulitos na primeira carreirinha, ó, 12 na segunda e 12 na terceira. Observem aí, quantos teve aí? Observem, 3. Então, a divisão ali foi 3. Eu também posso, através da operação, ó, 36, a quantidade de pirulitos total, certo? Dividido por 12, certo? 12 pirulitos ali. O que eu faço? O que eu coloco? Que número multiplicado por 12 vai dar 36 ou se aproximar 36? É 3, ó. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 1 é 3. Então, olha só, 36. 36 menos 36... é nada, é zero, não sobrou nada. Então, observem aí que vai ser quantos? Quantos pirulitos terá em cada saquinho? 3 pirulitos, letrinha C. Coloque aí 4 na quarta questão, letrinha B com uma letrinha correta. Vamos para a última questão? Quinta questão, ó. Gustavo irá comemorar 21 anos daqui a 10 dias. Ele encomendou, aliás, 180 salgados e quer colocar 60 salgados em cada bandeja. Ele quer saber, ó, quantas bandejas serão necessárias para colocar esses salgados. Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 6. Ou letra D, 10. E aí a gente vai resolver agora o probleminha de forma bem direta. O que eu faço? Ó? 180 salgados. Esses 180 salgados dividido ali, olha só, 60. Porque a quantidade de salgados que ele estava ali, certo, tentando colocar em cada bandeja, né? Então, como seria essa divisão? Qual é o número que multiplicado por 60 dê 180 ou se aproxime do 180? Qual é o número? Olha só, é 3. 3 vezes nada 3 vezes nada é nada. E 6 vezes 3, 18. Então, ó, 180. 180 menos nada é nada. Aliás, 180 menos 180 é nada. O resto é zero, certo? Então, qual foi ali a quantidade de salgadinhos que ficou para ser colocado? Letra A, B, C ou D? Isso mesmo, a letrinha B, 3. Coloque aí no caderno de você.
Quinta questão, é a letrinha B. E a gente chegou ao final, que é a folhinha de gabarito, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora vocês vão consultar. Qual foi a letrinha correta da primeira questão? A letrinha C. Então eu pinto toda a letrinha C. Segunda questão, toda a letrinha A. Terceira questão, toda a letrinha A. Quarta questão, toda a letrinha B. E a quinta questão, toda a letrinha B. E assim ficou a nossa folhinha de gabarito. A folhinha que vocês estão aprendendo ou conhecendo ou colocando em prática aí nas escolas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque eu adorei compartilhar com vocês. Beijos e até a próxima!